Olá, candidato e candidata, estamos no nosso módulo 41, vamos dando sequência a esse diálogo que eu quero estabelecer com você, né? Vamos sempre pensando na preparação emocional que você tem e pode desenvolver diante desse seu trabalho, rumo à sua posição, à sua colocação, rumo a esse desafio que o concurso te propicia, né? De te deixar assim tão dinâmico, né, e tão disponibilizado para novas ações, para se tocar, né, para refletir maneiras e meios, né, de enriquecer o seu trabalho, de enriquecer o seu estudo, de enriquecer a sua vida, para que você atinja. Então, quem trabalha nesse universo do concurso público, você trabalha, né? Se você opta pela carreira pública, você está trabalhando, desenvolvendo-se. Você está se aprimorando para poder fazer parte daquele grupo de profissionais, não é? Então, eu sempre quero trazer para você a ideia de que à medida em que você procura crescer, né, buscar na linha do desenvolvimento profissional um modo de se posicionar melhor, você só consegue isso sendo uma melhor pessoa, tendo equilíbrio, fazendo excelência, sendo bom. E se você tem que ser bom, não é? Você vai lidar com situações difíceis, vai lidar com desafios, vai lidar com certas questões. Uma dessas questões, o ambiente onde você vive, você sempre vai frequentar uma escola preparatória. Você tem um ambiente, você tem lá a sua casa, a sua vida pessoal, os seus amigos, não é isso? Mas você tem um local, os colegas do curso preparatório. Isso para alguns, e você pode muitas vezes ter observado isso, é fonte de tensão. Conviver muitas vezes naquele ambiente que é o ambiente propício para você estudar. Quem escolhe uma escola, um curso preparatório, escolhe um local para servir de guia, onde você se mantém atualizado. E a escola preparatória também tem um local para você estudar. E tem as pessoas, ou seja, você tem o ambiente, você tem as pessoas que comungam de objetivos comuns como esse, né? De se posicionar, de se colocar. Mas isso também pode ser fruto de algumas desavenças, de algumas dificuldades do plano relacional. Então, existem alguns candidatos que ficam extremamente incomodados, seja com o olhar, seja até durante a aula. Se você está fazendo um curso, por exemplo, não é, com a presença de todos, e as salas, elas geralmente têm muitos candidatos, não é? Essa convivência no curso preparatório te traz muitas vezes até a insegurança de ver que um colega sabe mais a matéria. Então, você passa a ter ali um ponto de balizar o seu conhecimento através dos demais. Porque se você vê perguntas em sala de aula, ou se você observa alguns colegas conversando sobre certos temas, isto te traz, né, a percepção do quanto você precisaria ainda melhorar para estar no nível daqueles. Então, o curso preparatório, por congregar, por aglutinar as pessoas que também fazem parte desse seu universo de interesse, ela te oferece um ambiente de muita riqueza, ou seja, é um lugar que eu fico muito atenta para pesquisar. As emoções que rolam ali, as aprovações entre um e outro, as reprovações de um e outro, seja através do olhar, seja através da conversa, até mesmo uma conversa com um colega já pode colocá-lo de lado, fazendo muitas vezes uma colocação muito própria, onde o outro não entende. Ou seja, se a sua forma de linguagem é muito hermética, ou se você busca dentro de uma visão muito teórica, não é? Mostrar-se para o outro, você acaba criando essas distâncias pessoais.
Então, nós temos que lembrar que os ambientes dos cursos preparatórios, eles trazem para você uma ambientação muito propícia, onde você também encontra pessoas que estão desafiando os seus limites, que estão desafiando as suas potencialidades, o seu potencial de alcance, não é verdade? Então, são pessoas admiráveis, como você. Você precisa lembrar que o local onde congregam pessoas que também estão desafiando, que também estão se aperfeiçoando, é um local para que você possa também, muitas vezes, se perceber e promover o seu crescimento através dessas constatações que você vai fazendo. Então, o fato, muitas vezes, de dialogar com pessoas que também estão atualizadas, você pode estabelecer um ambiente de troca. Isso significa que o que uma outra pessoa tem a me dizer me acrescenta. E o que você tem a dizer para o outro também acrescenta. É diferente daquela comunicação, por exemplo, muito competitiva ou muito depreciativa de si mesmo. Então, eu quero chamar a sua atenção no seguinte sentido: existem aqueles candidatos que são muito dedicados, mas quando eles vão falar deles mesmos, eles riem deles, eles falam, eu estou ficando louco, eu não aguento mais, eu estou puxando os cabelos. Ou seja, ele tenta passar uma imagem, ou tenta não, ele faz, né? Ele configura uma história para ele mesmo de que aquilo que ele está vivendo é muito pesado, é muito ruim, é muito sofrido, que ele não aguenta mais. Olha que situação, olha eu aqui de novo esse ano. Ou seja, e ele muitas vezes não está percebendo que ele está trabalhando a visão que o outro terá dele. Então existem aquelas pessoas muito pessimistas, muito negativas, e que vão também desferir a você, né, esse mesmo negativismo. E aí você também não passou? Às vezes o próprio comentário é um comentário negativo. Essa convivência, ainda assim, ela é positiva, porque você vai precisar aprender a lidar com essas oposições na sua vida. Muitas vezes, não é no ambiente do curso preparatório que você vai viver isso, mas é dentro da própria família, dentro do ambiente dos familiares, até dos amigos, não é? Que falam ou comentam determinadas coisas que lhe fazem sentir muito mal. Então, o fato de você estar num ambiente que é preparado para abrigar as pessoas que estão nessa fase preparatória, é um ambiente também para você fazer dessas críticas, desse negativismo, ou desses olhares, ou dessa, muitas vezes, quase que exclusões ou transformações em pequenos grupos, como um modo de se fortalecer. Eu venho falando aqui o tempo todo que você está fazendo parte de um processo de aprovação e a sua força pessoal também está se engrandecendo. Você não vai se tornar grande se você não superar obstáculos, se você não superar dificuldades, porque o que o outro pensa a seu respeito não significa que seja a verdade. E quando você supera o outro do próprio negativismo dele, quando você isola o negativismo dele, você está trabalhando o seu próprio negativismo. Porque quando você vê no outro a configuração daquilo que também tem em você, porque nós, pessoas humanas, somos complexos. E aquilo que nós não gostamos no outro, certamente está associado com você também. Então fica muito fácil, como eu não consigo muitas vezes perceber que eu sou cruel comigo mesmo, eu vou perceber que uma colega minha é cruel com ela. E é através dessa percepção externa que eu tenho, é que eu estou me trabalhando internamente. Então veja bem, nada é perdido nesse nosso mundo, nada é perdido. Essa ambientação, onde você está próximo de pessoas que são vitoriosas como você, que são ousadas, que têm ambições, que têm projetos definidos, ou seja,
são pessoas que nós precisamos respeitar. Então, quando vocês estão diante de um curso preparatório, vocês se dedicam ali horas, não é? Horas da sua vida, e vocês passam a exercitar uma disciplina, uma certa disciplina. Isso muitas vezes é difícil para quem vai estudar em outros locais, em bibliotecas, na sua residência, na casa do amigo, ou de que outra forma. O curso tende a organizar a sua vida. No entanto, essa dificuldade das relações, quando você entra numa cabine, por exemplo, as pessoas não podem fazer barulhos. E existem aquelas pessoas, eu diria, mal educadas. Então você precisa prestar atenção se o seu sapato não bate demais, você está entrando numa sala de estudo, onde o silêncio é extremamente importante. Muitas vezes um candidato que está ali tem aquelas horas contadas para estar numa manhã, por exemplo, e tem algum colega do lado que abre um pacote e começa a fazer barulho de plástico, não é? Ou aquela pessoa que cochicha com alguém da cabine do lado e atrapalha o outro. Ou seja, são típicos comportamentos que promovem desajustes. Ali não é o lugar de você atuar, manifestar de uma maneira que vá ferir ao coletivo. Então, eu gosto sempre de fazer essa aproximação. A carreira pública não significa que essa ascensão é unicamente sua, mas que você está ocupando e se posicionando para contribuir com algo que é maior que você, enquanto indivíduo, que é o coletivo. Se hoje que você está numa cabine estudando, você não tiver a noção do coletivo, ou seja, eu vou deixar para abrir o meu pacote antes de entrar numa cabine, e não depois, e não lá. Eu não vou precisar ficar cochichando com o meu colega e atrapalhando o ambiente, porque muitos vão se irritar. Muitas pessoas, muitas vezes, estão ali num fluxo de pensamento e elas são distraídas por um grande barulho, por um sapato que vai batendo, não é? Incomodando a concentração de todos que estão ali. Então, esses comportamentos, eu poderia simplesmente resumir a vocês dizendo que é falta de educação, né? É sim, é falta de educação. Você fere com a sua educação quando você incomoda aos demais e quando você teria a oportunidade de ser suave, de ser respeitoso com o ambiente. Então, aqueles candidatos que estão se relacionando e passam a oferecer incômodo com os outros, eles não estão percebendo que eles estão ausentes deles mesmos. Ou seja, eles atuam e se manifestam, eles se expressam, eles se comportam de uma maneira tal que eles não conseguem identificar isto neles mesmos. Ou seja, o quão ansiosos eles estão. Então, se nós temos ali pessoas muito agitadas, não é isso? Afobadas, o que representa uma pessoa afobada e agitada? Ela só vê ela mesma, ela não vê o outro. Então, esse tipo de convívio te ensina, ele ajuda no seu aprimoramento. Então, quando você escutar alguém fazendo silêncio, comece a pensar, puxa, o que eu estou fazendo? Né? Pode ser que você não esteja percebendo que você está alterando aquele ambiente. E quando você estiver em sala de aula e alguém fizer perguntas, não critique essas pessoas que ousam, né, fazer perguntas ao professor ou pedir para que repitam determinado ponto ou tópico, não é isso? Então, muitas vezes, você é alguém que ridiculariza o seu parceiro no sentido de que, nossa, você não sabe isto? Veja bem, o processo de aprendizagem, de entendimento, é algo muito particular. Então, comece sempre a exercitar o respeito ao outro, porque dessa forma você aprende a respeitar você. Tá?
Então, vai essa dica de boa convivência. Lembrando que você, além de promover uma ambientação positiva e saudável, você sempre que tiver situações que te incomodem, comece a observar se você também não é alguém que incomoda ao outro. Então, busque nessa observação o seu aprimoramento. Volto a dizer, equilíbrio, excelência e ser uma melhor pessoa. De nada vai adiantar a sua colocação profissional se você não tiver se tornado alguém melhor. Até mais.